Quem somos nós? E afinal de contas, é possível mudar o que somos e quem somos? Eu me chamo Edgar Rafael e no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre isso. Nós somos a soma de dois fatores, um fator genético e um fator ambiental. O primeiro fator, o fator genético, é o que chamamos de genótipo, é o nosso DNA, é a nossa carga genética, é o que herdamos dos nossos pais, avós e ancestrais. Características como a cor do cabelo, a tonalidade dos olhos, a cor da pele, a altura e o biotipo. E apesar dos avanços da engenharia genética, ainda não é possível fazer mudanças tão significativas nesse fator, que é um fator interno. O segundo fator para determinar quem somos é um fator externo, é o ambiente, também conhecido como herança social. Isto é, todas as influências e instituições ao qual você fez parte desde quando nasceu, elas afetam a sua formação. Isto é, desde o que você aprendeu com seus pais, o que você aprendeu na escola, em instituições religiosas e até no meio em que você convive, ou seja, a sociedade ao qual você faz parte. E é fácil perceber as distinções, por exemplo, de alguém que nasceu no Oriente ou no Oriente Médio ou até mesmo no Ocidente. Isso determina alguns costumes e alguns hábitos. E dentre esses dois fatores, qual deles é possível fazer mudanças significativas? Percebam, o primeiro é um fator interno, é genético. Mesmo com toda a engenharia genética, ainda não é possível aperfeiçoar o nosso corpo, mas é possível fazer o seguinte: focar nos pontos fortes e fortalecer os pontos fracos. Por exemplo, alguém que tem pouca capacidade muscular ou pouco desempenho cardiovascular, é possível fazer alguns treinos de respiração, corrida, treinos aeróbicos que podem estimular essa capacidade cardiovascular e até mesmo o ganho de massa muscular. Essa pessoa focou em um fator fraco e acabou fortalecendo esse fator. Muitos acham que a capacidade intelectual ela é fruto exclusivamente do fator genético. E não, ela é fruto do estímulo também. Ou seja, se você percebe que não tem tanto desempenho, você pode sim estimular seu cérebro para que ele aumente a sua capacidade, tanto de armazenamento, quanto também de relacionar os conhecimentos que você já tem com o que você aprende para aplicar no cotidiano. Então perceba, no caso do fator genético, as mudanças não são tão significativas. Mas, se tratando do fator ambiental, a herança social, essa sim é possível fazer mudanças significativas. Mas vejam bem, a psicologia explica, desde Jung, Freud, Piaget, que grande parte das coisas que aprendemos até os 10 anos, ou seja, na primeira infância, elas ficam muito enraizadas no nosso cérebro. Isto é, haverá uma dificuldade maior para que haja mudança. Perceba, o ambiente ao qual você nasceu, você ouviu diversos tipos de música, você aprendeu certas culturas e eu posso dizer assim, até alguns preconceitos, no sentido literal da palavra. Preconceito, algo que você aprendeu antes mesmo de conhecer, ou seja, uma definição preconcebida de algo que você não conhece. Então você aprendeu muita coisa, por exemplo, ouvindo as músicas que seus pais ouviam, comendo os alimentos que eles comiam, a rotina, se era uma rotina que incluía exercícios, leitura ou não, hábitos, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Se eles foram absorvidos na primeira infância, a força de vontade para mudar esses hábitos terá que ser muito maior. E vejam bem, além da família, outra instituição que faz parte na primeira infância muito forte são as instituições religiosas. Elas também inserem alguns conceitos na primeira infância e você terá que ter muita força de vontade para modificar esses conceitos. Vejam, não estou dizendo que são conceitos bons ou ruins. O que eu estou dizendo é que se você quer mudar, nesse sentido, o que você aprendeu com sua família, com instituições religiosas e também o que você aprendeu nas escolas, sejam elas escolas públicas ou privadas, vão determinar suas crenças por toda uma vida. Não são impossíveis de ser mudadas, mas elas exigem grande força de vontade. Vou dar um exemplo. Uma crença relacionada a dinheiro. Se você aprendeu que quem acumula dinheiro vai para o inferno, ou que todas as pessoas que acumulam bens materiais, elas são ruins. E nesse caso, você terá uma certa dificuldade em reconhecer
algumas pessoas que têm bens materiais e conseguem ajudar diversas outras pessoas, sejam através de instituições de caridade, através de doações e através de coisas que talvez você nem mesmo saiba. Outro exemplo também são suas crenças religiosas. A partir do momento que você é inserido em instituição religiosa e aprende alguns princípios, você acredita que aqueles são os únicos princípios verdadeiros. E veja bem, não estou aqui para discutir se religião A, religião B ou religião C são as verdadeiras, se o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo seja verdadeira. O que eu quero que você entenda é assim: uma criança que nasceu em um lar budista e ela cresceu até os 10 anos, 12 anos, se ela conhece o cristianismo, vai ser muito difícil esse processo de conversão. Afinal de contas, ela aprendeu todos os princípios budistas. E o inverso também se aplica. Estamos querendo deixar claro aqui o grau de dificuldade relacionado à mudança em relação às suas crenças na primeira infância, ou seja, a tudo que você aprende até os 10 anos. Notem também que, apesar dos avanços educacionais e estarem inseridos agora nas grades curriculares em algumas escolas, disciplinas relacionadas à área financeira, administrativa, economia doméstica e até a culinária, dentre outros, nós somos treinados para ingressar no mercado de trabalho, ou seja, ser mais um que vai alimentar o sistema. E notem também outra coisa: quando alguém quer manipular os ideais de uma nação ou os ideais de um povo que aquele povo acredita, qual é o primeiro passo? É dominar primeiro as instituições religiosas, depois as educacionais e aí sim entrar na parte familiar. Se algum governo ou alguém quer ter o domínio sobre toda uma população e os ideais dessa população, basta dominar essas 3 instituições, pois assim a personalidade dos indivíduos estará formada e sob controle. E a pergunta é possível mudar quem somos? Sim, isso é possível. E se você quer enraizar um novo hábito, se você tem filhos, para enraizar um hábito durante toda uma vida, é principalmente esse hábito ser inserido na primeira infância, ou seja, até os 10 anos. Se uma criança começa a praticar esportes desde os 5 anos de idade, 4 anos de idade, ela vai crescer com aquilo. Mesmo que ela pare após os 10 anos, o corpo dela e a mente irá exigir a prática de alguma atividade física. O mesmo acontece com a música. Uma criança que é estimulada a algum instrumento musical, ela vai crescer e pode ser até impedida após os 10 anos. Mas, de novo, tanto o corpo quanto o cérebro vão exigir, ela vai ver a necessidade de praticar algum instrumento e aprender música. Isso serve também para leitura, isso serve também para hábitos alimentares. Por isso que devemos ter muito cuidado ao inserir dietas gordurosas às crianças, relacionadas a grande quantidade de lipídios, no caso açúcares, carboidratos. A criança fica dependente daquilo. Os próprios neurônios da criança e o cérebro vão ficar dependentes daquela química, ou seja, daquele açúcar. E aí vai tornar uma criança que vai ter mais dificuldade se lá no futuro ela decide ter uma dieta com baixo teor de gordura ou com baixo teor de açúcar. Mas a maioria de nós já passamos da primeira infância. Então, o que fazer? O primeiro passo é entender que o seu cérebro, ou nós seres humanos, temos sempre aversão quando achamos que somos forçados a fazer algo. Por exemplo, se algum médico ou nutricionista ele nos diz que devemos fazer uma dieta. Se isso soar para nós como algo que foi imposto, forçado, nosso organismo não vai querer fazer, nós teremos uma aversão. Qual é o princípio disso? Todo bom vendedor já conhece. É oferecer as qualidades, é mostrar as qualidades e deixar com que a pessoa entenda que aquela dieta vai ser benéfica para ela. O vendedor de carros, quando ele vai vender um carro, ele não está vendendo o produto, o carro em si. Ele vende características, qualidades. Então ele vai fazer com que o comprador pense que a ideia de possuir aquele carro seja sua, mas na verdade ela está sendo implantada pelo vendedor. Vamos dar um exemplo? Nas propagandas. Não é vendido o carro, mas sim o estilo de vida. Não é vendido o refrigerante, mas sim a geração que consome. Por exemplo, um aparelho celular. Você não compra um aparelho celular por si só. Afinal de contas, todos os aparelhos, os smartphones, eles são iguais. Eles servem para ligar, gravar, tirar foto, etc. E baixar aplicativos, independente do sistema operacional ou do modelo. Ou seja, suas funções são idênticas. E por que as pessoas têm preferência por certas marcas? Porque o nosso cérebro também quer exclusividade, coisas que são únicas. Então, as propagandas, elas trazem aquilo,
algo inacessível, isso vai agregar valor àquela determinada marca. Então você tem que ter noção disso. Se você quer mudar em algo, seu cérebro não vai aceitar nada que pareça ser forçado e você tem que ir pelos benefícios. Então pense como vendedor, venda algo para o seu corpo. Quer mudar a forma física? Comece a vender para você quando você estiver na praia, usando determinado traje, que determinada roupa vai ficar bem em você. Então você vai começar a inserir aquela ideia, isso vai facilitar a mudança e a sua transformação. E por fim, o que também é muito importante é o ambiente ao qual você está inserido. Você não pode mudar a sua carga genética, mas você pode mudar o meio ao qual você está. Alguns psicólogos chamam de gatilhos emocionais. Existem alguns gatilhos que vão levar você a determinados hábitos. Então, se você fugir desses gatilhos, você vai parar de praticar certos hábitos. Por exemplo, se ir ao supermercado determinado domingo ou quando você está de folga, dá vontade de você comer guloseimas, você evita ir naquele dia. Você vai em dias de trabalho, que aí você vai ter que ir mais rápido e não tem tempo para estar escolhendo ou comendo guloseimas. É só um exemplo de um gatilho, mas você consegue relacionar com diversos outros gatilhos. Em alguns ambientes lhe levam a consumir bebida alcoólica, você se afasta do ambiente. Algumas pessoas têm hábitos que são nocivos para você no momento, uma mudança que você quer fazer, o que é que você faz? Você se afasta. O que queremos deixar claro aqui são mudanças de hábitos. Quer mudar hábitos? Não faça parte dos gatilhos. Se você não consegue mudar a sua carga genética, é possível mudar o ambiente ao qual você está inserido e as pessoas que você convive. Então essas são dicas importantes para você que quer mudar. E aí você percebe que é possível sim que haja transformação, desde que haja muita força de vontade. Então, é possível mudar quem somos? Você decide. Você quer? Então, você pode. Fique com Deus, eu sou Edgar Rafael e até a próxima. Tchau.